Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na meditação na Palavra nós tomamos um tema de relevância para a vida do cristão, um tema normalmente a respeito de ética ou de comportamento humano, um tema que tenha relação com as igrejas ou esteja sendo debatido nas igrejas ou na sociedade como um todo. E nós tomamos esse tema e trazemos aqui na meditação na palavra para conversar com você à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito deste tema? E o tema que nós trouxemos hoje para conversar com você à luz da palavra de Deus é o tema do trabalho. Veja, nas nossas relações trabalhistas atuais, nós convivemos com muitas questões, muitos problemas, por exemplo, com o assédio moral. E as relações trabalhistas, tanto públicas como privadas, elas são normalmente muito complexas e por vezes muito difíceis. Algumas pessoas chegam a pensar, e esse pensamento não é novo, algumas pessoas chegam a pensar que o trabalho, à luz da palavra de Deus, o trabalho teria sido uma maldição. Uma maldição. Então o trabalho era como se fosse um castigo de Deus em virtude do pecado. Mas esta ideia é uma ideia equivocada. Esta ideia é uma ideia equivocada. O trabalho em si, ele não foi uma maldição de Deus, não é um castigo de Deus, não é uma consequência do pecado. O trabalho não é uma consequência do pecado humano. Veja, eu peço que se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no primeiro livro das Escrituras, lá no comecinho da Bíblia, nos primeiros capítulos da Bíblia, nós vemos no capítulo 2 do livro de Gênesis, no capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo 15, diz o seguinte, veja, nós sabemos que o relato da queda do homem, do pecado do homem e da mulher, ele está descrito no capítulo 3 do livro de Gênesis. Mas no capítulo 2, portanto, antes mesmo do pecado, diz o seguinte no versículo 15: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então veja, aqui no capítulo 2, antes do pecado, Deus já tinha instituído ao homem o trabalho. Porém, a diferença era que o homem, trabalhando, usufruía inteiramente do produto do seu trabalho. O homem usufruía inteiramente do produto do seu trabalho. Então o trabalho era uma bênção de Deus. Para que o homem não ficasse ocioso e pudesse contribuir com Deus na sua obra de preservação da natureza, de preservação da criação de Deus. Porque Deus não apenas cria, mas também preserva. Por isso, Jesus disse: O meu Pai trabalha até o dia de hoje e eu também. Porque Deus não apenas criou e abandonou, deixou parado. Quando a Bíblia Sagrada diz que Deus descansou no dia sétimo, no sétimo dia da criação, veja, e eu quero
mostrar isso para você aqui na meditação na palavra. Diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, Deus descansou da criação. Ele terminou a criação. Mas não quer dizer que Deus ficou ocioso. Muito pelo contrário. Deus continuou e continua preservando a sua criação. Mantendo a sua criação. Devemos lembrar que a Bíblia Sagrada diz que é nele que todos nós vivemos e nos mantemos. Então, Deus continua o seu trabalho de preservação e quer que o homem seja também um co-criador com Deus. Essa é a vontade do Senhor. Então, o Senhor quer que o homem o auxilie com a sua obra. Então, por isso, Deus colocou no versículo 15, aqui, que o homem deveria, no jardim do Éden, antes do pecado, lavrar e guardar o jardim, colaborar com o Senhor em sua preservação da criação. Então o trabalho, na visão de Deus, o trabalho do homem na visão de Deus, era uma bênção para ele. Por que uma bênção? Porque ele, ser humano, estaria junto com Deus, preservando a criação. Então o homem seria um colaborador de Deus em sua obra. Então isso é uma bênção, não é uma maldição. Mas o que ocorreu? No capítulo 3, depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, desobedeceram a Deus, pecaram. No capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: Deus falando a Adão: e Adão disse, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E no versículo 19 diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Então veja, o que aconteceu depois do pecado foi uma degeneração de toda a criação. O pecado cometido pelo homem degenerou toda a criação. E assim como degenerou toda a criação, degenerou também as relações trabalhistas. Então, o homem começou a ser explorado pelo homem. O homem, no dizer de Hobbes, passou a ser o lobo do homem. Então, as relações trabalhistas foram também degeneradas. Aí, sim, o trabalho começou a ser um suplício, um sofrimento. O trabalho começou normalmente a ser executado em dificuldades, em dores. Havia exploração do homem pelo homem. A degeneração das relações trabalhistas que foi a consequência do pecado. Não o trabalho em si. O trabalho em si era uma bênção. Porque era a oportunidade de o homem colaborar com Deus no trato com a criação. Porém, o pecado trouxe a degeneração dessas relações trabalhistas. Mas veja, ainda nos dias atuais, com as relações trabalhistas degeneradas em virtude do pecado, ainda precisamos lembrar
ainda precisamos lembrar que nós, como cristãos, precisamos encarar o trabalho como um serviço prestado a Deus, muito mais do que aos homens. Então, em nossas relações trabalhistas, quando nós temos desgosto com o nosso trabalho, quando nós temos um chefe complicado, né, um gerente complicado, alguém que pega no nosso pé, alguém que até nos persegue, sobretudo quando nós somos cristãos, verdadeiros cristãos, nós sabemos que o mundo, de uma forma geral, o mundo que jaz no maligno, ele não gosta de cristãos, então há uma tendência a certa perseguição. Então, nós precisamos encarar que quando estamos nessa situação, precisamos entender que Deus permitiu, por algum motivo, que nós estivéssemos nessa situação. E precisamos entender que, independentemente do nosso superior, do nosso chefe, do nosso líder, do nosso gerente, nós, realizando o nosso trabalho, porque estamos em um mundo material, nós realizando o nosso trabalho, estamos contribuindo, ainda que indiretamente, com a obra de Deus. Com a obra de Deus. Então precisamos encarar que nós estamos fazendo aquele trabalho não para aquele determinado indivíduo, não para o dono da empresa, para o gerente, mas, acima de tudo, para Deus. Acima de tudo, para Deus. Veja, eu peço que você, se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Na carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 3, versículo 22, que Paulo diz o seguinte: vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Trabalhe, seja um funcionário diligente, cuidadoso, dedicado, não apenas enquanto o chefe estiver ali perto, mas o tempo inteiro, temendo ao Senhor. Versículo 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Precisamos fazer o nosso trabalho entendendo que, de alguma forma, Ele está colaborando com a obra do Senhor. Então, estamos fazendo aquele trabalho, em última análise, ao Senhor. É a Ele que estamos fazendo. E o versículo 24 diz: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. A Cristo, o Senhor, servis. Então, é a Cristo que você, meu amigo e minha amiga, está fazendo o seu trabalho. Porque, de alguma forma, nós sabemos que Deus é onisciente e onipresente. E que, como diz a própria Bíblia, até os cabelos das nossas cabeças são contados. Então, de alguma forma, aquele seu trabalho contribui com a obra de Deus. De alguma forma. Deus o sabe como. Então, precisamos encarar que aquele seu trabalho, por mais difícil que seja, contribui para Deus. Você o está fazendo para o Senhor. Por isso é preciso fazê-lo de todo o coração. Porque você não está trabalhando para o dono da empresa, para o gerente, para o seu chefe. Não, você está trabalhando para a obra de Deus. Bom, mas aí nós podemos perguntar, mas nós passamos situações onde há muito assédio moral, onde há muita dificuldade, há muita perseguição, às vezes até assédio sexual dentro da própria empresa. O que fazer nessa situação? Como encarar isso à luz da palavra de Deus? Bom, nós
devemos olhar primeiro a obrigação daquele que é líder. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, ainda dentro do Pentateuco, né, os 5 primeiros livros de Moisés, no livro de Deuteronômio, Antigo Testamento, no capítulo 24, que diz o seguinte, 24 a partir do versículo 14, veja, as obrigações de quem tem a liderança na mão. O seu chefe, o seu gerente, o dono da empresa. Não oprimirás o jornaleiro. O jornaleiro aqui no Antigo Testamento eram servos, eram pessoas pobres que prestavam alguns serviços em determinados momentos. Então ele diz, não oprimirás o jornaleiro, o trabalhador, pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros, que estão na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe darás o seu salário, e o sol se não porá sobre isto, porquanto pobre é e sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então veja, a obrigação de o patrão cuidar dos interesses do empregado, tratar bem, pagar em dia. Por quê? Porque a alma do empregado, ou seja, a vida do empregado, depende disso, depende do seu trabalho. E ele deve ser bem tratado. Tratado com amor, com humanidade. Ele deve ser bem tratado. Esta é a obrigação do patrão. Porque, inclusive, ele diz, para que o empregado não clame contra o patrão ao Senhor. E haja em ti, patrão, pecado. Ou seja, não tratar bem aos seus empregados é pecado. E nós sabemos que o salário do pecado, como diz a própria Bíblia Sagrada, é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, esta é a obrigação do patrão. Tratar bem o empregado. Atender às suas necessidades. Ah, mas tudo bem. Alguém pode dizer, é a obrigação dele, mas ele não cumpre. O assédio, a perseguição. Aí, nós voltamos a Colossenses. Naquele capítulo mesmo, 3, que nós estávamos lendo. No versículo 25, diz o seguinte, capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, versículo 25, diz o seguinte, mas quem fizer agravo, receberá o agravo. Quem errar, quem perseguir, quem assediar, quem fizer o erro, quem cometeu o erro, receberá o erro como pagamento. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Paulo está dizendo, para Deus não há ninguém melhor nem pior. Então, por ser patrão, ele não tem direito de tratar mal o empregado. Ao contrário. Como nós vimos em Deuteronômio, ele tem a obrigação de tratar bem, senão está pecando. Porque, meu amigo e minha amiga, o amor ao próximo é uma regra, é um mandamento que vale para todas as pessoas. Para patrões e para empregados. E qualquer um desses que deixar de praticá-lo estará cometendo pecado. Porque para Deus, como diz o texto bíblico, não há acepção de pessoas. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém?
Meu amigo e minha amiga, esta foi mais uma meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui para você no canal Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar os seus comentários aqui embaixo desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.